Olá, amante da natureza e do paisagismo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o José Luiz. Espero que estejam bem e que Deus abençoe seu dia. O tema de hoje é sobre os equipamentos de manutenção das cercas vivas. Você já reparou que uma cerca viva bem cuidada muda completamente a aparência de uma propriedade, sítio, condomínio ou até mesmo de um jardim urbano? Mais do que estética, ela garante privacidade, proteção contra ventos, redução de poeira e valorização do espaço. Porém, para que a cerca viva cumpra bem esse papel, não basta escolher a planta certa. É fundamental usar os equipamentos adequados para a manutenção. Neste vídeo você vai conhecer os melhores equipamentos para poda, formação, limpeza e conservação das cercas vivas, desde ferramentas manuais até opções elétricas e as de combustão, entendendo quando usar cada uma e quanto custa, em média, para investir nesses itens. A manutenção correta estimula o fechamento lateral da cerca viva, evita falhas e buracos, reduz a incidência de pragas e doenças, mantém a altura e a largura controladas e prolonga a vida útil das plantas. Sem podas regulares e ferramentas adequadas, a cerca viva perde o formato, fica rala e deixa de cumprir sua função estética e funcional. Vamos agora falar sobre algumas ferramentas manuais essenciais. A primeira é a tesoura de poda manual, utilizada para cortes de precisão e galhos mais grossos. Permite controle total do corte e menor dano à planta. É essencial para acabamentos finos e para a manutenção de cercas vivas jovens. O preço médio fica entre R$ 60 e R$ 150. Outro equipamento essencial é a tesoura para cerca viva manual, também conhecido como tesourão, indicada para o corte uniforme das laterais e do topo, especialmente na formação inicial da cerca viva. As lâminas longas garantem alinhamento e acabamento mais profissional. O preço médio do tesourão fica entre R$ 120 e R$ 250. A escolha das melhores plantas para a cerca viva deve considerar mais do que apenas a estética, pois fatores como adaptabilidade ao clima, manutenção, funcionalidade e até mesmo o valor ecológico precisam ser levados em conta. A terceira ferramenta manual essencial é o serrote de poda, ideal para galhos lenhosos e mais grossos, comuns em cercas vivas antigas ou negligenciadas. Ele proporciona cortes limpos sem esforço excessivo. O preço médio do serrote de poda fica entre R$ 70 e R$ 180. O simples ato de realizar manutenções periódicas em suas cercas vivas podem valorizar o seu espaço. Essas plantas podem contribuir com a biodiversidade local, oferecer alimento e até gerar economia. Vamos passar a falar agora sobre os equipamentos elétricos e a bateria. O primeiro é o aparador de cerca viva elétrico. Garante cortes rápidos e uniformes, com baixo nível de ruído e vibração. É ideal para jardins residenciais e condomínios de pequeno a médio porte. E o preço médio de cada um fica entre R$ 350 e R$ 700. Temos também o aparador de cerca viva a bateria. Ele oferece mobilidade total, facilidade de uso e menor ruído, sendo muito prático para manutenções frequentes.
Modelos acima de 18 volts apresentam melhor desempenho. O preço médio fica entre R$ 500 e R$ 1.200. E a escolha da planta ideal para a cerca viva depende do seu objetivo. Se for segurança, beleza, funcionalidade ou alimentação. Vou apresentar a partir de agora os equipamentos movidos a combustão. O primeiro é o aparador de cerca viva a gasolina, indicado para cercas vivas extensas e uso profissional. Possui alta potência e autonomia prolongada. Trabalha bem em galhos mais grossos e áreas grandes. E o preço médio desse equipamento fica entre R$ 1.200 e R$ 2.500. A cerca viva é mais do que uma barreira, é um convite à natureza e ao equilíbrio ecológico. O outro equipamento movido a combustão é a roçadeira com fio de nylon ou lâmina, usada para a limpeza da base da cerca viva, controle de mato e brotações indesejadas. Deve ser operada com cuidado para não ferir os troncos das plantas. E seu preço médio fica entre R$ 800 e R$ 2.000. Os equipamentos de limpeza e de acabamento também são extremamente necessários. O primeiro deles é o soprador de folhas. Ele facilita a limpeza após a poda, agiliza o serviço e deixa o ambiente organizado. É um grande aliado em manutenções frequentes. E o preço médio fica entre R$ 400 e R$ 1.200. Para uma manutenção limpa e duradoura, também se faz necessário o ancinho e a vassoura de jardim, que são ferramentas simples, econômicas e muito eficientes para o recolhimento manual dos restos da poda. Eles complementam perfeitamente o uso do soprador e o preço médio fica entre R$ 40 e R$ 120. Na minha opinião, o foco principal da cerca viva está ligado diretamente à segurança, mas muitas pessoas não pensam dessa forma e deixam esse aspecto relegado a segundo plano, dando prioridade ao embelezamento do local. Os equipamentos de segurança, chamados equipamentos de proteção individual, ou EPI, são extremamente necessários e obrigatórios para evitar acidentes graves ou até fatais durante uma manutenção curta ou prolongada. Luvas anticorte, óculos de proteção, protetor auricular, botas fechadas e perneiras são indispensáveis para evitar acidentes. Segurança é a parte fundamental da manutenção e o preço médio do kit fica entre R$ 150 e R$ 400. Agora vamos realizar uma análise SWOT, observando os fatores forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Vale salientar que esta análise tem como objetivo fazer uma rápida avaliação dos equipamentos que foram mencionados e destinados à manutenção das cercas vivas. Começando com o fator forças. Aumentam significativamente a produtividade e a qualidade do acabamento. Permitem manutenção regular, mantendo a cerca viva densa, alinhada e saudável. Há opções para todos os perfis: manual, elétrico, bateria e combustão. Reduzem o esforço físico e tempo de trabalho, especialmente os motorizados. Seguindo agora para o fator fraquezas. Equipamentos motorizados têm custo inicial mais elevado. Necessitam manutenção periódica, afiação, limpeza, combustível ou baterias. Uso inadequado pode causar danos às plantas ou acidentes. Dependência de energia, bateria ou combustível, em alguns modelos. Vamos entrar agora no fator oportunidade. Há um crescimento de demanda por paisagismo, cercas vivas e jardinagem profissional. Expansão do uso em condomínios, áreas urbanas e propriedades rurais. Evolução tecnológica com equipamentos mais leves
silenciosos e muito mais eficientes, com possibilidade de prestação de serviços com retorno do investimento a médio ou longo prazo, dependendo da demanda. Vamos falar agora do fator ameaças. Equipamentos de baixa qualidade podem gerar manutenção constante e prejuízo. Falta de treinamento aumenta risco de acidentes e de mau uso. Concorrência de mão de obra informal, com baixo padrão técnico. Uso incorreto pode comprometer a sanidade estética da cerca viva. Baseado em tudo que foi falado até aqui, podemos concluir o seguinte: manter uma cerca viva bonita, densa e funcional não depende apenas da escolha da planta, mas principalmente do uso correto dos equipamentos adequados em cada etapa da manutenção. Ferramentas manuais garantem precisão e cuidado, enquanto equipamentos elétricos, a bateria ou a combustão fazem a agilidade e o rendimento, especialmente em áreas maiores. Quando bem utilizados, esses equipamentos reduzem o tempo de trabalho, evitam danos às plantas e proporcionam um acabamento muito mais profissional. Além disso, investir em segurança e limpeza complementa o manejo correto, preservando tanto quem executa o serviço quanto a saúde da cerca viva. Com planejamento, ferramentas certas e manutenção regular, a cerca viva deixa de ser um problema e passa a ser um verdadeiro destaque no paisagismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição agora. Eu garanto que não haverá nenhum custo por se inscrever. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.